amores, boa noite, doutora. Já tô medicada, tomando esse xaropinho, tomando esse remedinho, verdade. Hoje de manhã eu falei com a minha médica, a gente achou, eu achei de verdade, gente, que era essa variante aí que aparece de Covid, porque ontem eu fui dormir, até tomei um antitérmico, porque eu tava com febre, eu fui dormir com febre, aí me enrolei pra caramba, que tá calor, né? Acordei suando, 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 sem sentido cheiro e gosto. Eu falei, é Covid, porque quando eu peguei Covid em 2020, aquela foi errada. É verdade. O primeiro sintoma que eu tive foi perder o olfato e o paladar. Né? Eu falei, gente, e aquela suando frio. Né? Eu suei muito frio essa noite durante o dia todo. Mas depois, com remédio e com descanso, verdade, foi voltando o meu paladar. O meu olfato ainda não, mas não é Covid, eu tenho certeza. Eu tomei 3 doses da vacina, né, só, porque eu tenho reação da vacina, né. Quando a minha imunidade, ela despenca, então eu tomo a vacina, basicamente eu pego o... Porque a vacina, ela é nada mais nada menos que o vírus, né, que é para o nosso organismo combater. É verdade, eu pego o vírus e eu passo muito mal, galera. Aí é que cai os cabelos, verdade. Eu apavorei hoje de manhã, eu até falei pra minha mãe, só falta ser, mas tá voltando tudo ao normal, já não tive mais febre. Agora à tarde, de verdade. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do livro, depois a gente vai falar da novela e vamos esperar a novela verdade, que a Laura já tá aqui esperando a novela. Vou comprar ração agora pra ela, falei, tá esperando a novela. Pra gente ver o que a autora aí vai fazer no final. Vamos falar um pouquinho do livro em relação ao que eu falei hoje no meu trabalho. É verdade, sobre a violência doméstica e o femicídio, que está muito grande no nosso país, verdade. E em modo geral, né? E as mulheres estão matando mulheres e homens estão matando mulheres, né? Não é só, não é mais... Né? Desculpa, gente, a canseira é porque eu fui passear com a Lara, a verdade, e realmente vocês estão vendo que eu não... Né? Que foi de verdade. Vamos lá. Em questões do livro, em questão da violência, como eu falei hoje pro meu gerente, verdade, galera. Tudo que eu passei nessa rede social de perfis fakes, né, de montagens de fotos minhas, nuas, que me deu revoltes total em 2021, que me fez subir lá pra cima, verdade. Né, por causa dos ataques à minha pessoa, a pessoa que eu amo, né, ao meu trabalho, porque veio do meu trabalho por causa de mulher apaixonada, né, foi feito denúncia, tá? E 2021 foi por isso. Depois, em 2023, eu não me prezei ainda, né? Eu não me prezei ainda porque foi ataques das denúncias que eu fiz, né? Que eu coloquei polícia. Então isso é normal. Então o que eu falo, né? A justiça brasileira, ela tem que dar uma proteção para a mulher. Em termos psicológicos, a gente sabe que tem uma assessoria aí bacana pelo CRAS, né? Assistente social, enfim. Né? Eu já passei por essa fase, não precisa ficar muito brava. Né? Eu estar longe de quem amo por conta dessa situação, ok, agora como eu já disse, eu tenho que fazer toda a repetição de novo daquilo que eu já fiz lá atrás, galera, de violência doméstica, de violência em ambientes de trabalho, né? Que fala a violência, o assédio moral, porque isso foi um assédio moral, né? E os ataques, é óbvio, eu não falei isso hoje para o meu chefe, o contexto, mas ele sabe, né? Um dos ataques que eu tive moral foi intimidade, conversa minha e do rapaz que eu amo, né? Coisas que nem ele sabia. Vir nas conversas que eu tava com ele ali, ele não tinha noção, né? E coisas pessoais da minha pessoa. Por quê? Porque a gente já sabia das fotos, né, das fotos photoshopadas, montagens, né, e dos perfis fakes. Tanto que quando eu estava na Lelo, apareceu mais um perfil fake de Facebook e de Instagram. Né? Exatamente. Então, a justiça brasileira ela tem que dar um respaldo na lei nessa intensidade, porque a gente fica no vulnerável. Né? Então, toda hora ter que acionar a polícia não é fácil. Toda hora ter que ficar longe das pessoas que a gente ama por causa de violência. Né? Toda hora ter que sair de trabalho, como eu disse para ele hoje. Né? Eu vou contar para vocês, né? Eu vou atualizar aqui em questão à violência. É verdade, estava tudo correndo bem. Até eu estava trabalhando numa loja. Então, com esses ataques, é óbvio, essa turma veio de novo.
Então eu coloquei a minha vida em risco, coloquei a vida deles em risco, verdade? Né? É verdade, por causa de mulher apaixonada, gente ciumenta que se une, né, com coisas que foram denunciadas por crimes, né? E as pessoas ficam revoltadas nesse sentido. Mas por que a gente vai bater palma para esse tipo de situação? E se fosse sua filha, e se fosse sua irmã, e se fosse, é verdade, sua sobrinha, sua namorada, sua mulher? Não é, né? Mas é a namorada de uma pessoa, é a mulher de uma pessoa, é a irmã de uma pessoa, é a sobrinha de uma pessoa, é a amiga de uma pessoa, é funcionária de uma pessoa. Então, assim, as pessoas se revoltam, né? Então, é paciente de 3 pessoas. Então, as pessoas né? Então, as pessoas elas se revoltam automaticamente. Né? Por quê? Por conta de status, por conta de dinheiro, por conta sei lá o que, fazendo violência. Como diz minha mãe, terra nostra, verdade. Terra nostra, não sei pra quê, porque já foi definitivo em 2021, né? Eu fui pra lá pedir um paz pra minha pessoa e pra pessoa dele, porque justamente a gente já sabia disso. Depois de 2023 aconteceu de novo, né? Quase que aconteceu agora de novo. Então, assim, é de 2 em 2 anos, galera. Haja saúde, né? A gente precisa ter paz, a gente precisa viver bem. Eu já falei que no coração ninguém manda, verdade. E a vida é assim, né? As pessoas, quando elas não podem, né? Pessoas que cometeram esse tipo de violência, a lei, ela sabe disso. E o CRAS, como eu já disse, o CRAS, assistência social, mais do que ninguém sabe que essas pessoas não podem ter proximidade, né? Porque são pessoas que acometeram um crime à minha pessoa, a pessoa que eu amo. É verdade, eu sou vítima, galera. Eu fui vítima há muitos anos e eu não denunciei, eu fui obrigada a denunciar ali, né, em 2019, 2021. Por quê? Porque eu quase morri de tanto ataque, de tanta calúnia, difamação nos meus ambientes de trabalho, né? Usaram meu nome, verdade, né? Então foram crimes acometidos à minha pessoa gravíssimos, né? Por isso que a polícia não saía da minha vida, né? Por quê? Justamente por isso. Olha o histórico de violência. Violência doméstica, violência moral, violência dentro de ambiente de trabalho. Haja saúde, galera. Haja médico toda hora, haja toda hora polícia, né? Como eu falo. Então as pessoas têm que se conscientizar, pensar antes de fazer, tomar partido de amigo, de amiga, de não sei o que, de não sei o que lá, escutar os dois lados de conversa. Foi muito sério, foi muito grave, né? E foi isso, né? Então tá aqui para vocês o meu relato mais uma vez e falo, né, para a justiça. É muito sério isso, né? Como eu disse hoje pro meu gerente, é muito sério. As mulheres estão morrendo e homens matam mulheres e mulheres matam mulheres por causa de ciúmes, por causa de relações doentes, né? Não aceita términos, fazem coisas ilícitas, verdade, né? Entram em grupos que não são permitidos. E eu com esse histórico aí, né? A polícia na minha vida, como eu disse pro meu antigo chefe lá atrás, há 2 anos atrás, pro Abílio. Eu não sou criminosa, ainda falei pra esse, né? Que eu chegava no trabalho, depois disso que aconteceu, depois de um mês que eu tava lá, chegava no trabalho todo dia, tinha viatura parada na porta, me esperando chegar e esperando eu entrar, né? Eu virava pra ele e falava assim, eu não sou bandida, eu não sou criminosa. Ele só balançava a cabeça, porque a gente cansa, galera, todo mundo cansa, né? A gente precisa ter paz, ser feliz, né? E as pessoas que têm que são doentes, de relação doentes, como essa mulher, meu ex-marido, essas pessoas vinculadas a esse mundo, elas têm que se cuidar e saber que é tão bom viver saudável, verdade? É bom demais viver saudável. É bom demais andar de mão dada, é bom demais comer um picolé, verdade? Né? Bater um papo furado, não precisa ter dinheiro na conta nem carro zero, né? Para ser feliz, a gente não precisa ter status na rede social. Para ser feliz é tão bom. A gente viver em paz já é ser feliz. Né? E vamos ver o que a autora vai preparar pra gente agora no final de Vale Tudo. Um beijo, amor, amores. Por favor, gente, se cuidem. Não cultive esse tipo de relacionamento. Verdade. Tchau, tchau.